tarde, nós iremos apresentar o Wi-Fi Setup da placa-mãe ASRock A320M HD. O nosso grupo é composto por André, Diego e Igor. A primeira aba é a Main. Ao entrar no setup da máquina, apertando a tecla F12, a tela principal aparecerá e irá exibir a visão geral do sistema com algumas informações como processador, memória RAM instalada e etc. SMT Mode é uma técnica para melhorar a eficiência geral de CPUs superescalares com multithreading de hardware. DRAM Information. Navegação na detecção de presença serial SPD para módulos DDR4. Load XMP Settings. Carrega configurações XMP para fazer overclock da memória DDR4 e executar além das especificações padrão. DRAM Frequency. Se automático estiver selecionado, a placa-mãe detecta a memória e atribui a frequência apropriada automaticamente. DRAM Time Configuration. Configura o tempo da DRAM. DRAM Voltage. Configura a voltagem para a DRAM. CPU Configuration. Configurações dos parâmetros da CPU. North Bridge Configuration. Configurações da ponte norte da placa-mãe. South Bridge Configuration. Configurações da ponte sul da placa-mãe. Storage Configuration. Configurações de dispositivos de armazenamento. Super I/O Configuration. Configurações do Super I/O. Super I/O é uma classe de circuitos integrados, controladores, que começou a ser usado em placa-mães de computadores pessoais no final dos anos 1980, originalmente como placa de expansão, mais tarde embutidas na placa-mãe. A CPI Configuration. A CPI é a abreviação de Advanced Configuration and Power Interface. Ele é o sistema de configuração e economia de energia utilizados pelos PCs atuais. O Cluster Computing, o computador se comportará de maneira consistente e de maneira esperada, e esses comportamentos serão impostos por hardware e software do computador. AMD-CBS. O AMD-CBS para fazer outros ajustes nos sistemas, tais como ajustes avançados de frequência de operação e tensão de alimentação do processador, configuração de modo de operação das portas SATA, entre outros. AMD PBS. O menu AMD PBS acessa recursos específicos da Ryzen, como habilitar as duas portas x8 PCIe da terceira geração e opções SATA Express. Active Page On and Try. Seleciona a página ativa ao entrar no utilitário de configuração. Full HD UEFI. Quando o alto for selecionado, a resolução será definida para 1920 por 1080 pixels se o monitor aceitar a resolução HD. Então a resolução será definida para 1024 por 768 pixels. Quando for desabilitado, a resolução será definida para 1024 por 768 pixels diretamente. Na aba Tools, a primeira opção que aparece, Easy RAID Installer, te ajuda a copiar o driver RAID do CD para o seu dispositivo de armazenamento USB. Na segunda opção, Easy Driver Installer, serve para usuários que não tenham CD onde possam instalar o suporte. Essa opção possibilita que instale o driver LAN em seu sistema através de um dispositivo de armazenamento USB. Nessa terceira opção, SSD Secure RAID Tool, todos os SSD que suportam a função Secure RAID estarão visíveis em uma lista com os detalhes da SSD. Na quarta e última opção da aba Tool, Instant Flash, serve para salvar arquivos UEFI em seu dispositivo de armazenamento USB e executar o Instant Flash para atualizar o seu UEFI. Na aba HW Monitor, na primeira opção, CPU Fan 1 Settings, permite que selecione o modo de fan para o fan da CPU1 ou que também possa personalizar para definir 5 temperaturas de CPU e atribuir uma velocidade de fan respectiva para cada temperatura. Na segunda opção, CPU Fan 1 Temp Source, permite selecionar a fonte de temperatura do fan. Na terceira opção, Chassis Fan 1 Temp Settings, ela é semelhante à primeira opção. Permite que você selecione um modo de fan para o fan de chassi 1 ou escolha personalizar para definir 5 temperaturas de CPU e atribuir uma velocidade de fan respectiva para cada temperatura. Chassis Fan 1 Temp Source, tendo semelhanças com a segunda opção, permite que você selecione uma fonte de temperatura do fan para o fan de chassi 1. Na opção Over Temperature Protection, caso a proteção de temperatura passe de 1 segundo habilitada, o sistema desliga automaticamente por causa da placa-mãe estar superaquecida. Na opção Case Open Feature, permite habilitar ou desabilitar o recurso de Case Open. Na aba Security, a primeira opção é a Supervise o Password. Ela serve para você definir ou alterar a senha da conta do administrador. Apenas o administrador tem autoridade para alterar as configurações do setup. Se você deixar ela em branco, vai remover a senha. User Password. O User Password serve para definir ou alterar a senha da conta do usuário. Security Bot.
O SecurityBot ele serve para ativar o suporte à inicialização segura da máquina. Na aba Boot, a primeira opção é a Boot Option Priorities. Essa função serve para decidir qual será a ordem de inicialização do sistema. Hard Drive BBS Priorities é a prioridade do dispositivo de armazenamento na ordem de boot. No caso de você ter mais de um dispositivo de armazenamento na máquina, por essa opção você escolhe de qual dispositivo a BIOS deve procurar primeiro. Fast Boot. A opção Fast Boot reduz o tempo de inicialização da sua máquina. Só que nesse modo você não vai conseguir inicializar através de um dispositivo de armazenamento USB. Boot from Onboard LAN. Essa opção permite desativar ou ativar a ROM da placa de rede onboard, que contém o cliente PXE, que é usado para dar boot via rede. Setup Prompt Timeout. Configura o número de segundos para aguardar a tecla de atalho de configuração. Boot Up Numlock. Nessa opção você vai selecionar se você quer que o Numlock seja ativado ou desativado quando o sistema é inicializado. Bot Beep. Aqui você seleciona se o beep deve ser ativado ou desativado quando o sistema for inicializado. Full Screen Logo. Se você tiver essa opção, o sistema irá exibir o logotipo da marca. Se você desativar, irá mostrar mensagens normais de post. O post é um processo que acontece quando você liga o computador. Ele basicamente faz sequência de teste de hardware que é realizado pela BIOS. A DD-On-ROM Display. Habilitando a DD-On-ROM Display, você irá conseguir ver as mensagens do DD-On-ROM ou configurar a DD-On-ROM se você habilitou a função acima, a Full Screen Logo. Se você desativar essa função, você terá uma inicialização mais rápida de máquina. CSM. O CSM é um componente do firmware Wi-Fi que fornece compatibilidade de BIOS. Save Changes and Exit. Essa opção é para salvar as mudanças e sair do setup. Discard Changes and Exit. Com essa opção você descartará todas as mudanças e irá sair do setup. Discard Changes. Com essa daqui você irá descartar todas as mudanças feitas. Load Wi-Fi Defaults. Essa opção aqui ela vai deixar todas as opções do setup no padrão. Launch Wi-Fi Shell from File System Device. Ele copia a Shell 64 Wi-Fi para o diretório raiz para iniciar o Wi-Fi Shell. Boot Override. O Boot Override permite inicializar sem ter que reafirmar sua ordem de inicialização rápida para inicializações futuras.